Estamos de volta com Em Minas, terceiro bloco do programa de hoje, conversando com o gestor cultural, jornalista e escritor Afonso Borges. Aliás, o Afonso está lançando, esse é qual livro da sua série? Tem vários. Quantos livros esse é o você já primeiro escreveu? livro de contos. Primeiro livro de contos. Olha só. São 26 contos e 5 poemas. Ninguém entende por quê, nem eu. Que é aquela história que se vai entrar num concurso literário, vai entrar de conto ou de poema. Eu estou me divertindo com isso. Mas quantos livros você já escreveu? De poemas, uns 6 ou 8. Um livro infantil, Um Menino na Encruzilhada. Isso. E esse livro de contos. E o Olhos de Carvão, né? Não, esse é o Olhos de Carvão completamente reescrito. Essa que é a marca. Eu li Olhos de Carvão. Então, você vai entender perfeitamente. Eu senti que ele mereceria uma redação, uma nova redação, muito dos contos, porque afinal de contas eu tenho um problema com o Murilo Rubião para resolver. Ele foi meu amigo de vida inteira. E eu, se deixar, eu fico reescrevendo eternamente. E quando eu reescrevi os contos, a Rejane da Autêntica decidiu publicar. E os poemas têm uma história muito engraçada, já estou até me antecipando, né? Desculpa. Nada. Me pediram uma antologia. Eu escrevo poemas há 40 anos. Aí me pediram uma antologia dos seus 40 anos de poema. Bem, eu peguei meus, sei lá, 500 poemas lá, dos outros livros, reuni, comecei a reler. Pena, era ruim demais. Por quê? Não, mas esse é seu ímpeto de revisar, de reescrever. É ruim demais. Peguei, é claro. Aí tá, de 400 poemas, sabe quantos ficaram? 5? 5 estão aí. Eu não consegui. Você está sendo duro demais consigo mesmo, Já me não? disseram isso, me disseram isso. Mas é o que eu consegui entender como poemas que eu assinaria assim, durante minha vida inteira. Eles estão aí. É claro que tem mais, eu fico fazendo maldade. Mas a poesia ela tem muito a ver com um momento seu de vida. Ela tem ali uma face que revela aquele seu momento. Quando você olha para trás, fica muito difícil se você não é Carlos Drummond de Andrade, como eu não sou. Né? Drummond, você olha o primeiro livro de poema dele em 1924, escreveu A Pedra no meio do caminho, lá. Preciso dizer mais alguma coisa? Uma pessoa que escreve podia o ter poema escrito no só meio isso, do caminho, já estaria... podia ter escrito só isso que está lá, entende? Então, quanto mais eu olhava para trás, mais eu arrependia. Aqui, vamos voltar lá nos festivais. Você contou de Araxá e aí depois veio Flitabira. Nós temos imagem também, vamos ver. Flitabira foi um desejo antigo, sabe, meu e do Hugo Barreto, presidente hoje do Instituto Cultural Vale. E juntou a coisa quando o Marco Antônio Lage, nosso querido amigo, jornalista... Reeleito prefeito. Reeleito com 70 e tantos %, tornou-se prefeito. Então as coisas se tornaram visíveis para mim e para o Instituto Cultural Vale naquele momento. Nós idealizamos o Itabira. Itabira é uma cidade que reflete a vontade de um autor a vida inteira. Itabira permeou toda a poesia de Drummond durante todos os 80 anos de vida dele. Então, é uma cidade que, se uma pessoa no Japão ler Drummond, vai identificar Itabira. Entende? Então, tem toda uma simbologia da poesia brasileira e da poesia mundial ali localizada. É muito importante que ela se torne uma referência nacional e mundial da poesia. Por isso, pela força do poema de Drummond, da poesia de Drummond, e pela referência de Drummond a essa cidade. Poucos escritores mundiais se referiram tanto à sua própria cidade como ele. E ele se referiu com muita tristeza, né? Com muita decepção, né? Sempre. Com o que aconteceu com a cidade. Sem dúvida, com a destruição da cidade pela mineração, com o tempo, com tudo o que aconteceu. Mas, por outro lado, também transformou tudo isso em poesia, né? Então, assim, no meio disso, tinha a história que ele viveu quando criança, ali, né? Tantas e tantas histórias que estavam nos poemas. Por isso que ele não gostava de dar entrevista. O Drummond sempre falava que, ao invés de entrevista, lê meus poemas. Realmente, a vida dele está toda ali. E a população de Itabira comprou o evento como o Araxá também? Abraçou o evento, porque o festival literário ele é composto de muita coisa, é um caldeirão. Joga a literatura lá dentro, mas também joga a educação
o prêmio de redação, joga música, que você inclusive já participou em Araxá. Já tivemos a honra, minha banda, de tocar lá em Araxá e foi maravilhoso. Entendeu? Então, assim, realmente a palavra é festival. Não é feira, não é festa. É festival. O que é o festival? Onde todas as artes se encontram ao redor da literatura. Então, tem muita possibilidade. Tem exposição, por exemplo, o João Cândido Portinari fez uma seleção única dos quadros de Portinari relacionados à infância. Então, fizemos o Portinari para criança, exposição linda na praça, com os quadros que Portinari pintou de criança. Então, a gente vai linkando arte com teatro, dança, vai trazendo tudo para o mundo da literatura, com a participação da comunidade local de forma muito forte. Senão não dá certo. Senão, se a cidade não sentir que o festival é dela, se não tiver um pertencimento, não funciona. Principalmente porque você traz um número muito grande de autores de fora. Entende? Uhum. Então, causa uma certa estranheza. Agora, os autores são os principais e os mais interessantes autores brasileiros hoje. Principalmente os autores negros. Beni, está acontecendo uma mudança, uma virada de chave na literatura brasileira muito importante. Os autores negros brasileiros hoje estão não só recontando a história brasileira, como estão criando a partir das histórias deles novas histórias. E as histórias são sensacionais. Não é aquela literatura urbana que a gente foi criado, literatura rural que a gente foi criado, Vidas Secas, Graciliano, Grande Sertão, é uma literatura rural. Não, é uma literatura com a ótica contemporânea, mas também com a ótica da escravidão e contando a história. O que acontece quando isso vem à tona? Leiam Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, leia Crime do Cais do Valongo, Solitária, leia Torturado, do Itamar, Jefferson Tenório, e todos esses escritores, puxa, a Ana Maria, tem livros sensacionais que estão surgindo dessa lavra, desse mundo que nós, brancos, não só não entendemos, como não fomos criados para isso na nossa educação. É grave. Não nos foi mostrada essa parcela. Se a gente lembra que o Valongo, que é o maior cemitério de escravizados da história da humanidade, foi descoberto há menos de 20 anos, é escandaloso. É escandaloso. O cara foi fazer um furão, um negócio no porão lá, viu moçada, chamou a polícia porque pensou que alguém tinha enterrado alguém lá. Quando foram ver, milhares, centenas de milhares de crianças e mulheres que chegavam nas caravelas, chegavam nos navios negreiros, mortos, jogavam lá e estão lá. Aí o Valongo, o cais surgiu em cima e apagou aquilo. E tem uma produção literária moderna agora, toda recontando, ou contando, né, na verdade. Toda, sabe? Tom Farias com a biografia de Carolina Maria de Jesus. Gente, Carolina Maria de Jesus, no final da década de 50, vendia 6.000 livros por dia na Suécia. Dá para entender o que é isso? O tamanho dessa moça na Suécia, sabe? Só não ficou tão famosa em Portugal porque o Salazar proibiu o quarto de despejo. Entende? E ela está sendo redescoberta agora por essas gerações. Agora, inclusive o trabalho do Tom Farias, na biografia dela, né, que vai ser inclusive relançada pela Autêntica ano que vem. Quer dizer, tem um movimento... sempre um papo, claro, obviamente. Tem um movimento aí dos escritores negros que está fazendo uma revolução na mentalidade e na literatura brasileira. Espetacular essa abordagem. E eu queria chegar lá no Fliparacatu. Aliás, eu fiquei sabendo uma história super legal de uma moça que esteve no Fliparacatu, não foi em Paracatu? Foi. O que aconteceu? Olha, Paracatu, antes só uma palavrinha, numa cidade completamente esquecida, né? Uma cidade que se minera ouro desde o século XVII, e aí ali no começo do século XX acabou o ouro de aluvião, né? E só ali pela década de 50 que descobriram métodos mais industriais de retirar o ouro, e aí Paracatu retomou sua trajetória. Mas Paracatu já foi muito importante na história colonial brasileira. Então ela é uma espécie de Ouro Preto reta. Entende? Aí chegou um prefeito novo, na época, o Igor foi considerado o prefeito mais novo do país, fez uma revolução na área histórica da cidade, nas casas,
e recuperou Paracatu de um jeito inacreditável, uma delícia. Essa cidade é linda, importante dizer isso, né? Agora, o que acontece? É uma cidade que dá para fazer um festival em muitos lugares. Sei. Esse que é o barato. Tá. No centro cultural, na igreja, na praça principal, onde eu edifiquei uma livraria linda de 30 mil títulos, entende? Então você vai passeando pelo festival e em cada lugar do festival tem um acontecimento. Ou seja, você vai conhecendo a cidade por via do festival. Exatamente. E é um festival e uma cidade que tem 80% de negros. 80%. Então o que tem ali? Tem, como eu estava dizendo, uma chamada para a ancestralidade importantíssima. Ela é uma cidade que tem 5 ou 6 quilombos, sendo que 2 deles autossustentáveis, o que é raro no Brasil. Não fala de quilombo, mas tem sempre... Não, eles são quilombos sustentáveis, eles vivem sozinhos, sem auxílio da humanidade, entendeu? Se for o caso. Então, quando a Kim Ross me convidou para fazer o festival lá, eu falei assim, aqui há Otis, como diria Carlos Drummond de Andrade. Sabe a história do aqui há Otis? Não. Não? Vocês que são de Belo Horizonte, você sabe. Sempre quando você entra no elevador? É. Antigamente, hoje sim, não. Era um Otis. Não tinha aqui a plaquinha? Isso. Aqui há Otis. Tá. Drummond pegou isso e fez um poema. Terminou o poema inteiro com aqui há Otis. Entende? Então, assim, e outra coisa que, novamente, a cidade abraçou o festival. E Paracatu tem uma característica que ele é meio Paraty. Paracatu está para Rio e São Paulo, como Paraty está para Rio e São Paulo, como Paracatu está para Brasília. 3 horas de carro está lá, entende? Então tem ali o centro, né? O centro do país ali sendo localizado. Como se não bastasse, é o sertão de Guimarães Rosa. O sertão de Guimarães Rosa está ali tudo, né? Tem cidade de Afonso Arinos, né? Não Afonso Arinos de Melo Franco, nem ele. O tio deles, o Afonso Arino, que nasceu em 1882 e morreu em 1903, que é da Academia Brasileira de Letras, e que escreveu os Contos de Pelo Sertão. Contos maravilhosos, fortíssimos. Essa pessoa que, na verdade, inaugurou a literatura rural no Brasil. Graciliano olhou para ele, sabe? Guimarães Rosa leu tanto ele, que tem 2 livros do Rosa que tem contos deles na orelha, trechos do Pelo Sertão, sabe? Quer dizer, tem uma história com Afonso Arinos que ainda precisa ser redescoberta por Minas Gerais. Os livros e os contos de Afonso Arinos. Começou ali. A literatura rural brasileira começou ali. Conta a história da menina, o que aconteceu? Foi divertido. A menina chegou lá, quando eu terminei essa 2ª edição, cansado, sábado à noite, 11 horas da noite, terminou lá, eu dei uma saída, fui tomar um ar lá fora, enquanto todo mundo batia palma, tava aquela coisa. Aí veio uma moça, assim, seus 15, 16 anos, falou assim, Afonso, posso fazer uma pergunta e um pedido? Eu falei, pode, claro, eu estava cansado, tadinho, até nem dei muita atenção. É o seguinte, ano passado, eu entrei aqui quarta-feira e saí domingo. Fiquei sentado aqui e assisti todos os debates, e são muitos, todos. É a programação de 2 da tarde às 9 da noite, todo dia. Esse ano, eu fiz a mesma coisa. Sentei quarta-feira e estou saindo agora. Sábado à noite aqui, mas amanhã eu volto, mas eu estou saindo agora. Eu posso te pedir um favor? Claro que pode. Ano que vem, dá para você fazer o festival de semana inteira? De segunda a segunda? Eu não aguentei. Isso tem melhor... mas é maravilhoso. Tem melhor gratificação, mas a gratificação vai nesse termo. Itabira também. Essa edição que a gente fez lá, que foi a primeira edição que a gente fez no centro da cidade, a gente fazia lá no centro histórico, na frente da casa do Drummond. Todas as outras 3 edições. Essa edição a gente fez do lado da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, no centro da cidade. Fizemos na avenida, edificamos uma livraria linda e fizemos as atividades dentro da fundação. Então deu um ar mais urbano para a cidade. E aí os cariocas, com inveja, te levaram para Petrópolis? Pois é, Petrópolis foi uma grande surpresa. Na verdade, o Rubinho, que é o prefeito, que me convidou, aconteceu ali uma coisa curiosa. Convidou, Afonso, vem para cá que nós queremos fazer um festival. Eu fui muitíssimo bem tratado, nos associamos a mais 2 empresas e fizemos um festival com o olhar da minha experiência. Cheguei no Palácio de Cristal,
que é aquela praça linda. Né? E aí falou, Afonso, todo mundo faz os debates dentro do Palácio do Cristal. Eu olhei e falei, eu não vou fazer não. Eu vou fazer a livraria ali, Beni, o Palácio de Cristal com uma livraria de 30 mil títulos. Nossa. Ficou lindo, foi uma coisa europeia, uma livraria. Edifiquei ao lado um grande auditório aberto, para não ter, eu acho que ainda tinha algum resquício de doença, coisa, vamos fazer aberto. Coloquei 500 cadeiras. Eu falei, como bom mineiro, falei, bem, a gente põe 200, vai chegando, vai pondo cadeira. Menino, nenhum dos debates que nós fizemos de quarta a domingo tinha menos de 1000 pessoas. Nossa! 1000. Gente que sentava ao redor, só tinha 500 lugares, cadeiras sentadas, tivemos que aumentar para 600, e as pessoas sentavam ao redor na grama, com gramado. Né? Um festival histórico do ponto de vista do público, eventos, palestras, pessoas, clima dentro do palácio, do Parque do Palácio. Eu fiz essa exposição que eu te contei do Portinari para criança, começou lá. Então tinha todo um educativo, muita escola visitando, muita escola conhecendo o Portinari, conhecendo a arte. E o prêmio de redação que a gente faz, que dá valores em dinheiro para as crianças, que modifica a história da vida de uma criança. Você imagina uma criança com 8 anos ganhar uma redação e receber R$ 1.500. Você está doido. Mais do que isso, como Araxá, aquele ano que você foi, quem ganhou foi uma menina negra da escola rural e ela morava na periferia, na zona rural daquela cidade. Nós tivemos o maior problema para encontrar a menina. Por quê? Porque a redação chega lá só o papel. Depois tem que descobrir onde é que ela mora, tá? Essa menina de 9, 10 anos levou R$ 1.500 para casa. Então, o que acontece? Muda a vida da pessoa na casa e muda a vida da pessoa na escola. Ela chega na escola como a ganhadora do prêmio de redação. Então, isso é uma fórmula até simples, digamos assim, mas a gente faz muito teatro, a gente dá um cheque grande, fotografa, quem dá o cheque é uma grande autora, tem toda uma cerimônia tem que fazer. Que fica muito legal para a pessoa. Afonso, infelizmente tem que terminar, pô. Muito obrigado. Quero te parabenizar mais uma vez pela beleza, pela grandeza, pelo tamanho do que você faz. Não tem preço, não tem dimensão, não tem como mensurar toda essa entrega que você faz para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigado. Eu queria então encerrar agradecendo um Belo Horizontino ilustre. Rodrigo de Melo Franco nasceu 3 meses depois que Belo Horizonte foi fundada. E ele, pouca gente sabe disso. As cidades históricas brasileiras só estão com as suas casas preservadas por causa dele. Porque quando ele criou o IPHAN, ali pela década de 40, a primeira ordem, instrução do IPHAN tudo do século XVIII está tombado. Tudo. Então ninguém no Brasil inteiro podia mexer no 18. Mexeu no 19, infelizmente, mas tem muita cidade como Ouro Preto, Paracatu e tantas outras mantém. Mas você imagina Olinda. Olinda só existe por causa de Rodrigo Melo Franco. E todas as cidades históricas brasileiras só estão em pé por causa desse mineiro, esse um dos primeiros belo-horizontinos que nasceram aqui, Rodrigo Melo Franco. É importante que Belo Horizonte entenda a importância dela própria na cultura brasileira. Afonso, brigadão. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado. A você que nos prestigiou, obrigado demais pela sua presença, pela sua companhia, tá bom? A gente se encontra de novo na semana que vem, sábado. Abraço. Tchau.